Livro de Mateus, dando continuidade ao nosso estudo no Sermão do Monte. Mateus, capítulo 6. Leremos dos versos 9 leremos até o verso 13, mas hoje veremos apenas a primeira cláusula da oração do Pai Nosso. Mateus 6, leremos de 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos, temos visto ao longo das semanas o Sermão do Monte, onde Cristo aborda em sua primeira parte sobre as bem-aventuranças, e as 8, nós temos 8 bem-aventuranças, onde há pares, 4 pares que são relacionados, sendo que as 4 primeiras bem-aventuranças estão relacionadas ao nosso relacionamento com Deus, e as 4 últimas bem-aventuranças estão relacionadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo. E a oração do Pai Nosso também tem essa divisão. A oração do Pai Nosso, ela tem a cláusula inicial, Pai Nosso que estás nos céus, então ela tem 6 petições, sendo que as 3 primeiras dizem respeito a Deus, e as 3 últimas dizem respeito a nós e as circunstâncias ao nosso redor. De modo que Cristo nos ensina muito nessa oração, mostrando que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus, a glória de Deus, para então depois pedirmos. Nas bem-aventuranças, quanto ao caráter do cristão, Cristo já mostra isso. Quando ele diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, Cristo mostra que nós reconhecemos a nossa miséria diante de Deus. No nosso relacionamento com Deus, nós reconhecemos a nossa miséria, na primeira bem-aventurança. Então, na quinta, que faz o par com a primeira, nós temos coração para com a miséria do nosso próximo. Então nós somos misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, bem-aventurados os humildes de espírito em relação a Deus, bem-aventurados os misericordiosos em relação ao meu próximo, bem-aventurados os que choram. Uma vez que eu reconheço a minha miséria diante de Deus, então eu me arrependo dos meus pecados, eu choro pelos meus pecados em relação a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, então o meu coração ele é purificado, eu sou regenerado e posso então agir para com o meu próximo de forma justa, de forma íntegra. Bem-aventurados os mansos. Então eu reconheço que eu não tenho direito algum, eu percebo que sou dominado por Deus, e isso me leva a ser um pacificador. Então, porque eu tenho paz com Deus, porque eu sou dominado por Deus, porque eu sou obediente ao Senhor, eu levo a paz aos outros. Bem-aventurados os pacificadores. Então, terceiro par, e por fim, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, fome e sede da justiça de Deus. Em relação ao próximo, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Então, por ter fome e sede, por praticar a justiça, seremos perseguidos. No Pai Nosso, da mesma maneira, Cristo faz essa divisão. Ele agora, nessa parte do Sermão do Monte, ele começa a nos ensinar sobre a prática da justiça, no capítulo 6. Ele diz para que nós guardássemos de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o objetivo de sermos vistos. E aí Cristo então exemplifica, ele dá 3 exemplos de como nos guardar de exercer justiça diante dos homens. Ele usa o primeiro exemplo
quanto a dar esmolas, quanto o cuidado para com os pobres, para que não façamos isso. Veja, Cristo não diz que não devemos fazer, nós devemos cuidar dos pobres, nós devemos nos compadecer daqueles que estão necessitados, mas o que Cristo diz é que o que eu fizer, que eu não faça para ser visto, que eu não faça para que as pessoas vejam aquilo que eu estou fazendo, o que minha mão direita faz, a esquerda não saiba. E aí ele depois entra na oração, que é o período que estamos, e por fim ele vai falar sobre o jejum, em como jejuar também, para não ser visto, para não aparecer, para não ser como os hipócritas, aqueles que querem aparentar algo que não são. E aí então, antes de entrar na oração modelo, a oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina como orar. Ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Hipócritas vem da palavra grega hipócrites, que é ator, aquele que representa algo que ele não é, ele quer mostrar algo que não é, e eles gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos. Eles oram de si para si mesmos, o objetivo deles é que as pessoas os vejam e os tenham em alta conta, e Cristo diz: quando vocês orarem, que o objetivo de vocês seja orar ao Pai, seja buscar a face do Pai, seja um relacionamento com Deus, e não usem de vãs repetições, como fazem os gentios, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos, como um mantra. E agora então Cristo nos traz a oração do Pai Nosso, a oração que é um modelo para nós, e Cristo nos ensina a orar, porque Ele era um homem de oração. Cristo estava em constante comunhão com Deus. Antes de escolher os 12, Cristo passa uma noite inteira orando. Todas as vezes que Cristo precisava tomar alguma decisão, Ele passava a noite inteira orando. E nós, quando precisamos tomar decisões, quando precisamos nos reunir para tomar decisões, quando nós precisamos tomar alguma atitude na nossa vida, se não gastamos tanto tempo quanto Cristo em oração, nós estamos nos considerando superiores ao nosso Senhor. Precisamos buscar a face de Deus, precisamos dar o devido valor à oração. E Cristo então Ele traz essa oração modelo para nós, essa oração que como modelo, ela pode ser perfeitamente aplicada à oração sacerdotal em João capítulo 17. Então nós temos o Pai Nosso, então a quem oramos, e o devido e a glória sendo dada a Ele, o reconhecimento de quem Ele é. Depois, santificado seja o teu nome, a honra a Deus, venha o teu reino, o reino de Deus em primeiro lugar, seja feita a tua vontade, então a vontade de Deus em primeiro lugar. E então as petições, e aí nós temos 3 petições, depois das 3 primeiras petições relacionadas à honra a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar e a vontade de Deus em primeiro lugar, então petição por sustento, por perdão e por proteção. Temos essa divisão na oração modelo, e essa oração, o Pai Nosso, é reputada por Lutero e por Agostinho. Eles consideravam que nenhuma coisa é tão maravilhosa nas Escrituras Sagradas quanto a oração do Pai Nosso. Consideravam como a passagem mais maravilhosa, mais profunda das Escrituras Sagradas. Então, entrando na oração do Pai Nosso, que todos conhecemos, e veja, muitas pessoas, como que o pecado é, e o que Cristo fala anteriormente, para deixar muito claro, que o pecado nos assedia tão tenazmente, que ele entra na nossa oração, na nossa espiritualidade, e a oração do Pai Nosso, tão profunda que também se tornou uma reza, também se tornou uma vã repetição. Muitas pessoas usando a oração do Pai Nosso como uma reza. No Didaquê, que era o catecismo da igreja primitiva, era dito, então, para se orar o Pai Nosso 3 vezes ao dia.
O costume judaico era de orar por 3 vezes ao dia, muitas vezes citando o Shema, como vimos na semana passada. Ouve Israel, o Senhor é o teu Deus, teu único Deus. E isso também era feito com relação ao Pai Nosso, mas a questão não está em repetir simplesmente, mas em entender o que estamos falando, o porquê estamos falando. E nas nossas orações somos chamados também a ter como base, como modelo a oração do Pai Nosso, para que possamos orar corretamente. Na maioria das vezes, para não dizer quase todas, oramos de forma errada. Porque nós oramos a Deus, nos achegamos a Deus para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, olha para essa situação que está doendo. E nós apresentamos diante do Senhor a nossa súplica. Mas o Senhor Jesus nos ensina que a oração, em primeiro lugar, diz respeito a Deus e não a nós. Em primeiro lugar, diz respeito a quem Ele é. A primeira cláusula, então, que nós temos na oração que veremos hoje: Pai nosso que estás nos céus. Cristo ensina dizendo: portanto, vós orareis assim. Ele traz o modelo, ele traz o ensino. Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra que Cristo traz para nós, a palavra Pai. Pater, no grego, tradução do aramaico, Abba, e do hebraico, Av. Cristo, então, chamava a Deus de Abba. Paulo vai utilizar essa linguagem em Romanos 8, verso 15, dizendo que o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E aí ele utiliza Abba, Pater, a palavra grega Pai, e Abba, a palavra aramaica, Pai. Cristo, então, nos ensina que a primeira coisa, quando nos achegamos diante de Deus para orar, é chamá-lo de Pai, é reconhecer a paternidade de Deus, é reconhecer o nosso relacionamento para com Ele, de que Ele é nosso Pai. É a única religião do mundo que chama Deus de Pai. É a única religião que se achega a Deus como seu Pai. Eu não estou diante de qualquer um, eu não estou diante de um tirano, eu não estou diante de alguém que é desconhecido, alguém que não conhece a minha vida. Pelo contrário, o pai conhece o filho desde o ventre, o pai acompanha o filho desde o ventre, e Deus, como Pai, antes disso, antes de nos formar, Ele nos conhece, e diante dEle nós nos achegamos. E essa palavra já traz muitos ensinamentos para nós. Uma vez que eu me achego diante de Deus como Pai, eu preciso entender o que é a figura paterna dentro da cultura judaica. Eu me achego diante do Pai com reverência. Hoje, a figura paterna muitas vezes está esvaziada. Hoje, a figura paterna muitas vezes está relacionada a: pai, cadê a mãe? Né? Meramente isso, como alguém escanteado. Na cultura bíblica, o pai é o responsável pelo lar, ele é quem sustenta, ele é quem provê, ele é quem é o sacerdote da sua casa, ele é quem é o cabeça, e quem deve ser honrado. Um filho diante do pai pede bênção, o filho diante do pai não o trata de qualquer maneira. Desonrar o pai, no contexto veterotestamentário, levava à morte. Um filho rebelde, um filho desobediente era apedrejado. Então, uma vez que nós reconhecemos Deus como nosso Pai, nós nos achegamos diante dEle com reverência, com respeito, com um temor santo, com obediência e também com amor, visando um relacionamento. Deus, como meu Pai, é aquele que me recebe como Pai amoroso que é, e Ele cede tempo e espaço para nós, porque tudo é dele. Nós nos achegamos diante dele, nós nos dirigimos a Ele, porque Ele permite.
E mais do que isso, não somente porque Ele permite, porque Ele quer, Ele almeja que nós nos acheguemos diante dEle. Foi Ele quem disse e quem desejou que nós nos relacionássemos com Ele como Pai. Foi Deus quem decidiu que seria nosso Pai. Não fomos nós que decidimos que Ele seria o nosso Pai. Não fomos nós quem o escolhemos, Ele nos escolheu. E uma vez que chamamos a Deus de Pai, reconhecemos como seus filhos o seu caráter, reconhecemos quem Ele é. Gênesis é muito interessante, porque em Gênesis 1:26, o Senhor Deus criou o homem, dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus então, em toda a criação, nenhuma criatura, o cachorrinho, por mais bonitinho que seja, não pode chamar Deus de Pai. Nada na criação pode chamar a Deus de Pai. E dentro dessa figura, imagem e semelhança, posteriormente, em Gênesis capítulo 5, verso 3, quando Adão gera a Sete, é dito que Adão gerou um filho à sua imagem, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Então veja que o autor de Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e posteriormente, quando Adão gera Sete, ele gera Sete conforme a sua imagem e semelhança. O que isso me ensina sobre Deus como Pai? Primeiro, que Deus criou o homem já com o intuito de relacionamento, de se relacionar com Ele, e com o propósito de ser pai de muitos, de manifestar a sua paternidade para com muitos filhos, a descendência da mulher, a descendência de Sete, aqueles a quem Deus escolheu antes que houvesse mundo. Imagem e semelhança, isso diz respeito a Deus comunicar do seu caráter a nós. Quando Deus cria o homem, Deus comunica ao homem atributos que Ele tem. Dentro da teologia isso é chamado de atributos comunicáveis de Deus. Então há atributos que Deus tem que Ele comunicou ao homem, como sua imagem e semelhança. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é bondade. Justiça, bondade, misericórdia, graça, amor, tudo isso nós também temos. Nós também manifestamos justiça, amor, bondade, obviamente não de forma perfeita, de forma limitada, hoje afetada e enlameada pelo pecado, mas nós temos senso de justiça. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos santos, e somos santos. Nós agimos com misericórdia, somos chamados pelo Senhor para agir com amor, com graça e com misericórdia para com o nosso próximo, e para sermos justos, santos, bons. E porque Deus é bom, como nosso Pai, então nós nos achegamos diante do Pai reconhecendo a sua bondade, o seu caráter, os seus atributos, e porque Ele é bom eu posso me achegar a Ele. Ele me acolhe com amor, com misericórdia, mas eu sei que Ele é santo e justo, então me achego com um temor reverente, com um santo temor, e mais do que isso, eu me achego como um pai buscando um relacionamento com Ele, eu busco estar diante dEle, como meu pai. Eu não me achego a Ele simplesmente para pedir coisas, mas porque eu amo, porque eu sou o seu filho, porque eu desejo a sua presença, e mais do que isso, o Pai deseja a minha presença. E como a figura do pai do filho pródigo que espera a volta do seu filho, e todos os dias ele está aguardando a vinda do filho, o retorno do seu filho, Deus espera que nós o busquemos. O desejo de Deus é que nós nos acheguemos diante dele, para nos relacionarmos com ele. Por fim, como pai,
Nós só podemos nos dirigir a Deus como Pai, e só pode chamar Deus de Pai, e só pode fazer essa oração aquele que foi regenerado, aquele que é o bem-aventurado, aquele que é humilde de espírito, aquele que chora, aquele que é manso, aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é misericordioso, aquele que é limpo de coração, aquele que é pacificador, aquele que é perseguido por causa da justiça. Esse pode se achegar diante de Deus e dizer: Pai nosso que estás nos céus, porque por meio de Cristo ele se tornou filho de Deus. Nós chamamos Deus de Pai, não porque fomos criados como filhos de Deus, mas porque por meio do Filho único, Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos. Jesus veio para nos fazer plenamente filhos, para vivermos plenamente a filiação. Chamamos Deus de Pai porque Ele nos amou, porque Ele nos perdoou, porque Ele nos salvou, somente por causa de Jesus, de quem é dito: o nosso Senhor, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só podemos nos dirigir a Deus dessa maneira porque Cristo morreu por nós, por causa de Jesus, por meio dele. Como nosso Pai, querido, nós nos achegamos a Deus com confiança. Conta-se a história do menino que estava no avião e ele estava brincando, e aí o avião passou por uma turbulência e todo mundo ficou muito preocupado. Avião com turbulência, não sei você, né? Todo mundo começa a orar, vira uma reunião de oração. Entrou uma turbulência muito forte, o avião vira uma reunião de oração na mesma hora. E aí o menino tranquilo. E aí uma senhora atrás assim, chama o menino e fala: menino, como é que você está tranquilo? Toda essa situação. E aí o menino responde para aquela mulher e diz: não, senhora, eu estou tranquilo porque o meu pai é o piloto. Nós temos confiança, nós nos achegamos a Deus porque é o nosso Pai. Sabemos a quem pedimos. Como filhos, somos chamados a imitar o nosso Pai. Hoje, saindo de casa, estava contando para o pastor Jailton, eu tirei o sapato para poder calçar, para vir para a igreja, e aí deixei no chão, né? E aí, daqui a pouco, o Davi veio e colocou os 2 pés dentro do sapato, para poder usar o meu sapato, né? Porque ele me vê usando, e aí ele quer usar também. Os nossos filhos nos imitam, né? E quando pequenos, então, são papagaiozinhos, né? Repetem tudo aquilo que a gente fala, imitam o jeito que a gente faz as coisas. Como filhos de Deus, somos chamados a ser imitadores de Deus. Como filhos, somos chamados a nos relacionar com Deus. E além de nos relacionar, a depender de Deus. O filho é sustentado pelo pai. É como uma criança que tenta arrastar um móvel, mas não consegue. O seu pai pergunta para ela: você está usando toda a sua força? E ele tenta arrastar e ele não consegue. Ele diz: eu estou usando toda a minha força. Então o pai mostra as mãos e diz: você está usando toda a força possível. Então o pai arrasta o móvel. Nós dependemos de Deus, porque Ele é todo poderoso. Ele é o nosso Pai. Nós temos para quem correr. A oração continua dizendo: Pai nosso. Não é meu Pai, é Pai nosso. E é Pai nosso porque eu não sou filho único. O único filho de Deus deixou de ser único por amor a mim. É Pai nosso, primeiro, porque eu me achego a Deus de forma cristocêntrica. Eu me dirijo a Deus de forma cristocêntrica. Eu só me achego a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o único caminho, por meio de quem eu tenho livre acesso diante do Pai. E por causa dele eu me torno filho. Mais do que isso, é Pai nosso, porque eu não posso me achegar diante de Deus me esquecendo do meu irmão. Eu não posso me dirigir a Deus ignorando o meu próximo. O resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Necessariamente, se eu chamo Deus de meu Pai, se eu vejo Deus como meu Pai,
eu vejo o próximo como meu irmão, e eu me achego a Deus me lembrando do meu irmão. A pergunta que o Senhor Deus faz a Caim em Gênesis 4, verso 9: onde está o teu irmão? Essa pergunta é feita a nós. Onde está o teu irmão? Quando eu oro, eu levo em conta o meu irmão. Quando eu peço, eu levo em conta o meu irmão. Eu digo pão nosso. Não vou entrar nisso agora, que a gente vai ver, né? Senão eu vou ficar antecipando coisas. Eu digo nosso, as nossas dívidas. Eu não me achego a Deus de forma egoísta. Não existe cristianismo centrado no eu. O cristianismo é centrado no corpo, do qual Cristo é o cabeça. Não existe relacionamento com Deus individual, num sentido individualista. Nosso relacionamento com Deus, nós respondemos somente por nós diante de Deus. Mas no meu relacionamento com Deus, necessariamente eu estou ligado aos meus irmãos, eu sou membro de um corpo. E fora do corpo não há salvação. Não existe uma mão que sobreviva cortada do corpo. Não existe a mãozinha da família Adams, que anda sozinha. Se cortar a mão, ela morre. E hoje em dia está na moda uma religião individualista. Essa religião individualista é diabólica. Os chamados desigrejados. Aqueles que dizem que não precisam de uma igreja para poder buscar a Deus. Eles podem cultuar a Deus sozinhos. Eles podem buscar a Deus nas suas casas. Eles não precisam ter que estar debaixo de uma autoridade. Eles não precisam ter que se relacionar com outras pessoas. Porque aqui é um lugar que tem muito problema. E é verdade. Tem. A igreja é um lugar problemático, querido, porque só tem pecador, miserável aqui. Eu e você. Não tem um aqui que seja perfeito, que não tenha os seus pecados. E se os nossos pecados fossem mostrados aqui no telão, talvez a gente não voltasse aqui nunca mais. Nós somos pecadores. Mas a igreja é o melhor lugar do mundo. Por mais problemático que ela seja, não há melhor lugar para se estar. Porque é onde o Senhor ordena a sua bênção. Porque Deus me abençoa para que eu abençoe outros. Deus me dá dons para que eu possa servir a outros. Deus me derrama bênção sobre mim, não como uma caixa d'água. Não como uma piscina parada. Caixa d'água, querido, com água parada vira piscina de dengue. Não, eu sou um canal, eu sou uma torneira, passa por mim e vai a outros. E Deus abençoa aqueles que fazem isso. Melhor é dar do que receber. O maior será o menor. O primeiro vai ser aquele que serve, aquele que se coloca diante dos seus irmãos para servi-los, aquele que se achega diante de Deus pensando no interesse do meu próximo e não primeiro em mim. Hoje tem gente que fala que o ministério dele que ele não é para estar em igreja. Já existe hoje ministério de gente que é de Facebook, o cara é pastor de Facebook, e não vai à igreja. Isso é diabólico, isso é satânico, porque é na igreja que nós recebemos os meios de graça, é na igreja que nós recebemos os sacramentos, é na igreja que eu tenho que o meu caráter é trabalhado, é com o meu próximo que eu exerço o meu amor cristão, no corpo de Cristo. E como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Se eu me esqueço do meu irmão? Portanto, eu me dirijo ao Pai, mas não o meu Pai, Pai nosso. Jesus continua dizendo: Pai nosso que estás nos céus. É o meu Pai, é o nosso Pai. Eu me lembro do meu irmão, eu levo o meu irmão junto comigo, diante de Deus, e eu reconheço o caráter desse Deus. Esse Pai, ele não é como o meu Pai da terra, ele é totalmente outro. Ele não é falho,
Ele não é limitado, Ele não é temporal, Ele não é fraco, o seu trono está nos céus. Pai nosso que estás nos céus, Ele é o Criador de todas as coisas, ao mesmo tempo que Ele é Pai, e Ele comunica atributos a nós, existem atributos incomunicáveis de Deus, que mais ninguém tem, somente Deus. Ele é eterno, Ele é infinito, Ele é imutável, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é soberano, Ele é o Pai da eternidade, Ele criou a eternidade. Para Deus não existe tempo, não existe sucessão de tempo para Deus, porque o tempo é uma criação de Deus, o tempo foi criado por Ele, não existe passado, presente e futuro, isso é criatura de Deus. Deus é antes de tudo isso, Deus não está no tempo, Deus é maior do que o tempo, Deus não tem limites de espaço. Qualquer coisa que exista é porque Deus cede espaço, porque Ele está em todos os lugares. Não há nada que Ele não possa fazer, a não ser imperfeito, a não ser agir contra os seus próprios atributos. Deus não pode mentir, Deus não pode ser mau, mas isso não é uma fraqueza de Deus, isso apenas denota a sua pureza, a sua perfeição. Deus é todo poderoso, não há nada que fuja do seu controle, não há nada que Ele não possa fazer. Ele é onisciente, e não é só que Ele sabe todas as coisas, muitas coisas, nós sabemos algumas coisas, é possível que estudemos e aprendamos muitas coisas, Deus não sabe porque Ele estudou, tudo veio dele. Se existe língua, se existe comunicação, se existe, fulano de tal descobriu a cura para o câncer, foi dentro do universo criado pelo Senhor, dentro de coisas que Deus fez, e Deus conhece cada milímetro, cada detalhe, não tem nada no universo que Deus não possa declarar que seja dele, e que Ele criou. Ele sabe todas as coisas, não porque alguns afirmam de presciência, porque Deus sabe de antemão, Ele já sabia, não, é porque Ele determinou, porque Ele criou, porque tudo vem dEle, Ele é imutável, minha oração não muda Deus, eu não me achego diante de Deus para mudá-lo, eu me achego diante de Deus para me relacionar com Ele, para eu ser transformado, para ser parecido com Ele, para que eu busque a sua vontade, para que eu faça a sua vontade, para que eu glorifique, para que eu honre, para que eu esteja diante dEle, e tendo todos esses atributos, Ele é soberano, Ele faz o que quer, da maneira que Ele quer. Eu me dirijo a esse Deus, que é meu Pai, que é o Pai do Senhor Jesus Cristo, dos meus irmãos, que se relaciona comigo, que é misericordioso, bondoso, justo, santo, gracioso, mas que pode todas as coisas, que tem todo o poder, que está em todos os lugares, não há nenhum lugar para onde eu possa fugir da sua presença, eu não me achego diante dele desconhecendo quem ele é, eu me achego diante dele com reverência, com santo temor, me relacionando com o Rei do Universo, mas que ao mesmo tempo é o meu Pai, que ao mesmo tempo se importa comigo, que ao mesmo tempo dá ouvidos a mim como mais ninguém, que ao mesmo tempo se achega a nós e se importa conosco mais do que nós mesmos, porque Ele quer o melhor para nós, e Ele fez isso, para se relacionar conosco como Pai. Ele nos adotou, permitindo a morte do seu único Filho, para que nós pudéssemos chamá-lo de Pai, para que nós pudéssemos nos achegar diante dEle, como nosso Pai. Precisamos buscar esse Deus, querido, precisamos nos achegar diante de Deus,
negligenciamos a oração, damos uma ênfase maior, muitas vezes, no estudo da palavra. Não que não seja importante, é extremamente importante, mas muitas vezes é vaidoso, muitas vezes é simplesmente porque estudar a Bíblia pode trazer, de alguma maneira, vaidade para mim, que eu posso demonstrar isso para outros, mas o quarto de oração ninguém vê, e é onde eu me relaciono com Deus. Nós precisamos desejar a presença de Deus, queridos, esse Pai que está nos céus, precisamos almejar esse relacionamento com Ele. E é porque a igreja não ora que ela sofre tudo o que sofre. É porque a igreja não tem buscado a face de Deus, que muitas vezes age de forma errada, sofre investidas. Precisamos orar e jejuar para não entrar em tentação, para vencer as hostes malignas. Como igreja, primeira igreja presbiteriana de Vitória, dobre os seus joelhos. Quando oramos, quando batalhamos de joelhos, não há guerra que não possa ser vencida, queridos. Não há nada que não possamos fazer quando nós oramos, porque é quando nós nos derramamos diante do nosso Pai. Então Ele é quem vai agir, Ele é quem vai proteger, suster, nos abençoar, cuidar de nós. Que Deus nos abençoe.